Olá, excelente, tudo bem? Nesta aula eu vou te mostrar qual é o melhor título, pré-fixado ou IPCA, para você fazer a marcação a mercado. Se você não sabe nada de marcação a mercado, esta aula é para você. Se você já sabe, esta aula também é para você. Se você já é um expert na marcação a mercado, acredito que você vai ver aqui também algo para melhorar ainda mais a sua expertise para fazer a marcação ao mercado. Eu vou responder uma pergunta da Thelma. Parabéns, Thelma, e muito obrigado por você estar inscrita aqui no canal e deixar a sua pergunta. Então, excelente, pega aí papel e caneta na mão. Na verdade, pode pegar o seu caderno de excelência no bolso, acompanhar comigo esta aula até o final, porque eu tenho certeza que o conteúdo que eu preparei para você foi extraordinário. Legal? Então, vem comigo. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E nesta aula eu vou responder a pergunta da Thelma. Ela me perguntou assim, olha, para a marcação a mercado, qual o mais rentável? Opção pré-fixado ou IPCA. Então, muito obrigado, Thelma, pela sua pergunta. Hoje ela vai fazer parte aqui de mais um conteúdo de excelência no bolso para você. E se você quer fazer como a Thelma, ter a sua pergunta respondida aqui, coloque ela aqui nos comentários que eu e minha equipe vamos selecionar as melhores perguntas para produzir aulas aqui para você. Então, vamos lá. O primeiro ponto, e esta aula eu fiz ela com muito carinho para você, para a gente entender os fundamentos. Tá? Tem muitas pessoas falando sobre Tesouro Direto na internet, tem muitas pessoas investindo, né? Praticamente quase 2 milhões de pessoas, mas elas não sabem os fundamentos do Tesouro. Então não sabem os fundamentos da matemática financeira que está por trás do Tesouro. E o primeiro fundamento é o bebê Tesouro. Como assim, prof? O bebê Tesouro? É isso mesmo. Se você souber como nasce o bebê do Tesouro, calma que eu já vou te explicar. Como nasce o título do Tesouro? Esse é o fundamento número 1, é o principal. Você precisa saber como é criado um título em termos de números para você. Então, acompanhe comigo este passo a passo. Eu fiz questão de desenhar para você. Então, nós temos o dia de hoje e temos um título que vence lá no futuro. O Tesouro Direto, o que ele faz? Ele já cria um título lá no futuro com a data de resgate no valor nominal de R$1.000, tá? Então, presta bastante atenção nisso. O título é como se fosse um cheque criado lá para o valor futuro de R$1.000. Então, o que acontece? Hoje, você estamos aqui, entramos na plataforma oficial do Tesouro Direto, ou na corretora, ou até mesmo no banco, para fazer o quê? Comprar um título. Então, o que acontece? Esta marcação a mercado é exatamente o preço que o título tem depois de ele ser criado. Então, quando ele é criado, vai existir uma taxa que vai ser descontada deste título até que ele chegue no valor atual ou valor presente, que é como se fosse aí no dia de hoje, legal? E aí, esta taxa de desconto que vai ditar qual é o preço do título na data da compra. Então isso é muito importante você entender esse fundamento. O Tesouro nasce com um valor futuro lá na frente de R$1.000. E, de acordo com aquela taxa de desconto, seja no pré-fixado ou no IPCA, vai ser descontado até o valor que você vai comprar. Então, vamos lá acompanhar comigo o que acontece com essa taxa. Então, suponha que esta taxa, no momento em que você vai comprar o seu título, investir no título, ela seja de 6%. Eu vou tomar aqui como exemplo o pré-fixado, mas o efeito é o mesmo para o IPCA, combinado? Então, imagine que a taxa ela seja de 6% ao ano. O que vai acontecer com esse título? Esse título ele vai ser descontado, tá? 6% a cada ano. Suponha que esse título vá vencer no final do ano de 2026, só para a gente falar aqui em termos anuais, tá? Então 2022, 23, 24, 25, 26. Estamos falando de 5 anos, tá, de prazo, só para a gente poder trazer aqui para fins didáticos para você, porque cada título tem uma data de vencimento, tá? Então pode dar ali uma fração de dias. Então o que acontece? Quando eu descontar esse título do valor futuro, como se fosse um cheque, para o valor de hoje, tá? A 6%, esse título vai ser vendido por R$747. Então, se hoje, com base nesses cálculos que eu estou fazendo para você, você fosse comprar esse título,
ele estaria valendo, ele seria vendido para você a R$ 747. A pergunta é, você está disposta a esperar, aguardar um tempo de liquidez de 5 anos para você resgatar os R$ 1.000? Tá? Se sim, você terá esta remuneração de 6% ao ano, tá? Estou trazendo aqui um exemplo didático, daqui um pouquinho eu trago um exemplo real para você do pré-fixado 2026 e do IPCA 2035. Qual deles será o melhor para a marcação a mercado? E aí, Thelma, será que você escolheu, você está investindo no título certo? Então, bora lá entender o que está acontecendo, tá? Então, quando esse título está 747, R$ 747, imagine que daqui a um ano você fala assim, prof, eu quero fazer uma venda antecipada. Então, se você vai fazer uma venda antecipada, você vai fazer uso do preço de venda, tá? Então, o preço de venda antecipado é mais um fundamento que você precisa entender. Então, como que é calculado o preço de venda? Porque o preço de venda é após alguns dias ou meses que você fez aquela compra, aquele investimento, beleza? Então, olha o que acontece. A matemática é a mesma, vai haver um desconto lá do valor futuro do ano de 2026, 2035, 2040, tá? Não importa, até o dia de hoje, tá? Então, aquele dia que você quer fazer a venda. Agora, a pergunta que a gente não sabe responder é qual é a taxa daqui a 12 meses. Nem eu, nem você, nem ninguém tem uma bola de cristal, mas a gente sabe que essa taxa ela pode subir, ela pode se manter igual à taxa atual, que é a taxa contratada, ou ela pode cair, ou ela pode ter uma taxa menor. Tá fazendo sentido para você? Tá acompanhando a aula comigo até agora? Porque depois você pode fazer esses mesmos gráficos, esses mesmos desenhos para o título que você quer. Tá? Buscar os dados oficiais no Tesouro e entender tudo sobre esta tal da marcação a mercado. Legal? Então, já sabemos que hoje esse título vale 747 e que daqui a 12 meses, um ano, a gente não sabe quanto ele valerá. Mas eu vou te contar agora quais são os 3 cenários que podem acontecer com esse título. Tá? A taxa, primeiro, ela pode subir. Mas que taxa é essa, prof? Bom, você comprou na taxa de 6% neste meu exemplo. Se a taxa subir para 7%, por exemplo, o que acontece? Bom, essa taxa também ela pode cair. Ao invés de 6%, ela pode cair para 5%. Quando? No momento que você fizer a venda antecipada, neste meu exemplo, daqui a 12 meses. Combinado? Então, vamos pensar o seguinte. Comprei um título hoje a 747. Daqui a um ano, para eu vender esse título, ele pode estar com um valor de mercado maior do que 747, igual a 747 ou menor do que 747. Se ele tiver menor que 747, eu posso aguardar mais algum tempo ou até a data de resgate para que eu não perca dinheiro. Agora, esse título ele pode estar com um ganho de capital, pode estar com um lucro bem acima da média. Se acontecer uma coisa, eu vou te mostrar agora. Presta bastante atenção. Se esta taxa, na data da venda, um ano depois que você comprou o título, estiver na mesma taxa, que neste exemplo foi de 6%, o seu título também poderá ter caído para 5% ou poderá ter subido para 7%. Observe que eu coloquei as cores aí, azul, vermelho e preto. Eu preciso que você acompanhe comigo estas cores para você entender o meu raciocínio. Aqui, como a aula é gravada, é legal, você pode dar pause, voltar, assistir, compartilhar, tá? Deixar seu comentário, pode se inscrever no canal, pode fazer tudo isso, tá? Então, olha que interessante. Se eu pego essa taxa e coloco ela a 6%, no dia da venda, um ano depois, o título terá um valor aproximado de 792. Então, presta bastante atenção. Olha, se eu descontar o título na data da venda, na mesma taxa que eu comprei, neste exemplo, eu terei 792. Legal, 792 é maior que 747. Eu já estou no lucro, tá? Porque, na verdade, a taxa é a mesma, eu ganhei ali 6% naquele ano. Bom, mas essa taxa, ela pode subir para 7%. Então, observe esse movimento. Quando a taxa sobe para 7%, o preço cai para 762. Então, se você decidir vender após um ano, comprou um título a 6%, a taxa subiu para 7%, você terá menos dinheiro do que teria se fosse a taxa de 6%.
Tá fazendo sentido? Legal. Agora, se a taxa for de 5%, ou seja, a taxa cair, qual vai ser o valor? 822. E agora é uma pergunta de matemática de padaria. Qual o valor que você gostaria de ter na sua conta um ano depois, caso você quisesse vender antecipado? 762, 792 ou 822? Ah, entendi. Sua resposta é o quê? 822. Mas, para que esse título tenha um valor de 822, a taxa ela tem que cair para 5%. Quer dizer que ela vai cair? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que a gente tem que traçar cenários. E tem muitos engraçadinhos na internet, tá, que não entendem de marcação a mercado e ficam, às vezes, até postando comentários aqui sem saber como são os fundamentos do Tesouro. Então, estude um pouco para entender que estas taxas se repetem. E claro, rentabilidade passada não garante rentabilidade futuro, mas existem as janelas boas, ótimas, ruins e péssimas para você comprar e para você vender. Entendendo estas janelas, tá? Inclusive está na planilha Janela do Tesouro, dentro do módulo Mestre do Tesouro do curso ATD Turbo. Se você já é aluno, você sabe onde encontrar essa planilha. Lá você pode encontrar os melhores momentos de compra. Tá? Se você já acertou estes momentos, você está com 99%, tá, do seu caminho adiantado no Tesouro Direto, porque o resto é só esperar o tempo chegar. Legal? Então você observou aqui que essa taxa, se ela caísse, tá, seria uma taxa excelente para você. E acredite, ela sempre cai. Tá? E ela sobe, e ela cai, e ela sobe, e ela cai. Então isso acontece várias vezes ao longo do ano e ao longo dos anos que você tem pela frente para poder investir. Exemplo prático. Tesouro Prefixado 2026. Esse é o gráfico da taxa desse título. Tá? Nesse momento aí a taxa um pouquinho 11,18, a taxa para compra, quando eu gravei essa aula para você. Então imagine que após 12 meses, tá? Vou traçar agora dois cenários importantes para você. O primeiro cenário é um cenário de subida de taxa. Tá? E você já viu que quando a taxa sobe, o preço cai. Um outro cenário que seria um cenário favorável para fazer a marcação ao mercado é se a taxa cair. Então, o cenário que você procura é comprar um título quando a taxa está mais alta e caso queira vender antecipadamente, que a taxa esteja menor do que aquela taxa contratada. Quando isso acontecer, você tem um lucro bem maior do que aquele inicialmente contratado naquele título. Vamos às provas? Olha que interessante. No cenário 2, imagine uma queda desse título daqui a um ano, tá? Daqui a um ano, imagine uma queda de 1%. Tá? Se isso acontecer, eu fiz os cálculos aqui, todas as simulações para você, oficiais dentro do site Tesouro Direto, tá? Se essa taxa contratada de 11,18, ela cair para 10,18, uma queda de 1 ponto percentual, você sai de uma rentabilidade líquida de 9,52, como você está vendo na tela, para 11,49 após 12 meses. Então, tá aí o efeito da marcação ao mercado. Então, a gente já sabe o que acontece com o pré-fixado se essa taxa cair 1%. Mas essa taxa ela pode subir, pode se manter a mesma, pode cair mais, pode subir mais. São cenários, estratégias que um bom investidor precisa fazer. E agora, o que acontecerá com o Tesouro IPCA+. Então, trazendo aqui na tela para você o Tesouro IPCA+ 2035. Está operando aí num mais ou menos 5,6%, uma janela extraordinária lá de pico lá em cima. Acontecendo lá em cima o triângulo de marcação ao mercado, que eu sempre digo que acontece e acontece várias vezes, tá? Essa semana, inclusive, na gravação dessas aulas, eu mostrei, comprei um título lá no talo, lá em cima, a rentabilidade lá no pico, tá? E teve alunos que compraram um pouquinho antes, alguns compraram um pouco depois, em torno ali dos 5,67. Tá? Então, olha que interessante. Se após 12 meses esse título, presta bastante atenção. Tá? Cenário 1, a taxa pode subir. Cenário 2, a taxa pode cair. Qual o cenário que me favorece na marcação ao mercado se no futuro, tá? E no futuro cada vez menor, essa taxa cair? Tá? E quanto mais ela cai, mais o lucro sobe. Assim como eu fiz no título pré-fixado, eu vou projetar um cenário 2 agora com uma queda de 1% na taxa daqui a 12 meses. Então você comprou agora e se daqui a 12 meses essa taxa cair para 1%, você vai ter 3 possibilidades, você vai ter uma rentabilidade, sabe de quanto? 24,98% em apenas 12 meses. Isso a Globo não mostra. Tá? Isso o pessoal não mostra.
Por quê? Porque não entendem os princípios do Tesouro Direto. Eu estou cansado de ver alunos faturando 15, 20, 25, 30% em 1 ano, 2 anos, porque eles entendem da marcação a mercado. Tá? Então observa aí que se a taxa cair de 5,6 para 4,6, uma inflação na casa de 10%, que é uma inflação que tende a permanecer para os 12 meses, o seu ganho pode chegar até 24%. Vamos imaginar que fique em 20, 18%. Já seria excelente, até mesmo comparando com muitos ativos de renda variável. Então, Thelma, agora a gente tem aqui lado a lado os dois títulos, IPCA mais 2035 e o pré-fixado 2026, podendo um deles chegar até 24% e o outro chegar a 11%, tá? 11,5%, que é o Tesouro Pré. Neste momento, o Tesouro Pré-fixado não é o melhor título para fazer a marcação ao mercado e nem para você investir, porque a inflação nos últimos 12 meses já está acumulada em 10%. Isso quer dizer que aquela taxa de 11,49 praticamente ela vai te dar um lucro de 1,5, 1,49. Enquanto no Tesouro IPCA, se você considerar uma inflação para os próximos 12 meses também na casa de 10, você tem 15%, tá, de ganho real. E é isso que interessa para aquele investidor inteligente, aquele investidor que quer multiplicar o dinheiro. Então este é um dos melhores cenários de renda fixa para você investir no Tesouro Direto, fazer a marcação ao mercado no futuro ou, na pior das hipóteses, levar até a data de vencimento e ter também uma rentabilidade extraordinária. Legal? E aí, ficou com alguma dúvida sobre marcação ao mercado, estratégias avançadas para você investir no Tesouro Direto? Coloque as suas dúvidas aqui, ó, abaixo deste vídeo, tá? Que eu vou responder, que nós vamos selecionar também as melhores dúvidas para vir para cá, para compor as nossas aulas. Legal? Thelma, muito obrigado pela sua pergunta. Galera, excelentes! Nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!